Então, muito bem, o nosso curso chama-se A Arte de Influenciar Pessoas, Fundamentos e Práticas para uma Liderança Eficaz. O que nós vamos estudar neste curso, meus irmãos? Eu dividi o assunto em 6 eixos temáticos. Então vocês já perceberam que esse é maior que o da cultura do reino. Nós vamos aí com 6 segundas-feiras, tá bom? Bom, no primeiro eixo que nós vamos começar hoje, inclusive esse é o mais comprido, tá? Nós vamos falar de liderança, conceitos e reflexões. No segundo eixo, nós vamos trabalhar liderança, valores e princípios. No terceiro eixo, um eixo muito importante, vamos trabalhar o princípio da honra. Honra, a essência da liderança. No quarto eixo, vamos trabalhar honra e libertação. Qual a relação que esses dois assuntos têm entre si, né? No quinto eixo, nós vamos trabalhar, pastor Miro, um assunto muito importante, que inclusive não tinha nesse curso, e eu inseri para vocês, tá? Que é a cultura da lealdade. A importância da cultura da lealdade na vida do líder, na vida da igreja, no ministério. E o sexto e último eixo também, né? Esses dois últimos aqui, o quinto e o sexto, são novos. Tá? Eu não dava esses eixos quando eu dei esse curso em outros lugares. Então, a importância e o valor de um legado. Amém? O que é um legado ministerial? Qual o seu valor? Qual a sua importância? Amém? Vocês querem ver esses assuntos comigo, sim ou não? E diga para o irmão que está do seu lado assim, olhe para ele, para ela, diga assim, prepare-se. Porque o seu caráter vai ser transformado. Amém? Aleluia. Então se prepare, meu irmão. Porque aqui também não é só conforto, também é confronto. No espírito, é claro. Amém? Mas é um confronto bom, viu? É para melhor, tá? Para não espantar ninguém, né? Amém? Muito bem. Então vamos começar com uma introdução ao assunto. E mais do que nunca, né, pessoal? Os dias que nós vivemos são desafiadores. São tempos de muita crise. E é nesses tempos de crise que Deus precisa de líderes com propósitos focados nele e não em si. Eu costumo sempre dizer lá na minha congregação e para os meus alunos que a crise evidencia e forma o líder. Amém? Então, nesses momentos de crise é que se evidencia a liderança de alguém e que ela vai se formar ou se aperfeiçoar. Então, é muito importante, primeira coisa aqui para você entender, né? O foco do líder, tá? Não deve estar nele mesmo. Outra coisa importantíssima, liderança tem que ser com propósitos corretos. Amém, pessoal? Quando o líder tem propósitos corretos, ele alcança êxito, principalmente, né, com relação a males que afetam a liderança. Como ali, ó, indiferença espiritual, perda de autoridade, desânimo, né? Quando essas coisas, falta de caráter, né? Quando essas coisas afetarem o grupo, a igreja, a comunidade que ele lidera, se ele está ou ela está no propósito correto, então isso não vai causar estragos. Amém? E isso, tem muita gente aqui que é bem mais experiente de vida até do que eu, né? Estou vendo alguns cabelinhos brancos por aí, né? Outros já nem cabelinho tem mais, né, Maurício? Né? Mas são experientes da mesma forma. Então vocês sabem muito bem que isso não é só no nível da liderança, mas em todas as áreas da vida da gente, né? Eu sei que tem muita gente aqui que trabalha na área de telefonia, né? E essas empresas, elas dão muito treinamento também nessa área, né? Então certamente vocês já tiveram treinamentos com relação à liderança e certamente já foi tocado em alguns desses assuntos também, até mesmo lá no nível da empresa, né?
O que nós temos que entender? Que nós não precisamos, como igreja, apenas de pregadores, mas de gente com integridade de coração. Amém? Gente que não está voltado apenas para a igreja, mas ele é íntegro de coração também com a sua família. Então, quem são os verdadeiros líderes que Deus escolhe, que Deus levanta, que Deus quer, né? Homens e mulheres compromissados com a verdade. Amém? E a verdade não é um livro chamado Bíblia. O livro é o registro desta verdade. A verdade é uma pessoa. Comemoramos há pouco tempo atrás a sua morte e ressurreição por nós. E como é que chama essa pessoa? Jesus. Não é à toa que ele disse: eu sou a verdade. Amém? Também o caminho e obviamente a vida, né? Muito bem, então o nosso compromisso é com Jesus, o nosso compromisso é com a verdade, né? Uma coisa muito interessante aqui, ó, quem é bem sucedido em conduzir a sua família, será bem sucedido nas demais atividades. É muito comum as pessoas me fazerem algumas perguntas, né? Então uma das perguntas que me fazem muito é assim: professor Alessandro, qual é a melhor tradução de Bíblia para eu utilizar? Essa é uma das que mais me perguntam, mas eu não vou entrar nisso porque não é o assunto hoje. Mas a segunda pergunta que mais me fazem é o seguinte: professor Alessandro, quais são as marcas de uma boa igreja para eu congregar? E a minha resposta número 1 sempre é essa: não é a igreja que tem o melhor estacionamento, o melhor ar-condicionado, o maior tamanho, a maior fama na cidade, o melhor ministério infantil. Não, a melhor igreja para você congregar é aquela em que o líder conduz bem a sua família. Então eu sempre digo assim para o pessoal: estou pensando em ir para a igreja tal, congregar lá. Eu sempre digo isso para eles, né? Observe a família do líder. Como é a família dos líderes naquela igreja? Se eles conduzem bem a sua família, e Deus está te direcionando para aquele ministério, é uma excelente igreja para você congregar. Não importa se é lá do outro lado da cidade, né? Se é grande, se é pequena. Amém? Então é muito importante isso. Quando nós confiamos totalmente em Deus, naturalmente nós obteremos sucesso. Amém? Muito bem. Bom, com relação à igreja, o que a gente observa hoje, né? Que muita gente passa pela igreja, mas não permanece. É a popular porta dos fundos. Não sei se isso tem só na minha igreja ou já aconteceu aqui também, né? Que todos aqui permaneçam em nome de Jesus, né? Mas quando uma igreja assim sofre muito com isso, quando tem muitas ocorrências de porta dos fundos numa igreja, é sinal que o ministério precisa se reavaliar e talvez precise se reinventar. Por quê? Porque o motivo disso, na maioria das vezes, são crises de liderança. Então não só o líder principal, mas os líderes de segundo, terceiro escalão de um ministério, muitas vezes eles estão tão distraídos em fazer coisas e pouco preocupados em ser uma essência no Senhor. E aí então o que acontece? Eles vão se afastando inconscientemente do propósito real de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Então ali, ó, o que deve dar propósito a nós como líderes? Quem aqui é líder? Quem aqui é líder? Diga eu. Amém? Alguns já são líderes atuantes, outros são líderes em formação, sim ou não? Você veio fazer o que no curso de liderança, se você não é um líder em formação? Então, quem aqui é líder? Eu, todos nós. Tá bom? Glória a Deus.
Até o meu mais novo aluno aqui, né? O pastor perguntou assim, o senhor perguntou para mim, né? A pastora, né? Ele pode participar, ele é novo. Eu digo, ótimo, é esses mesmos que eu quero, porque ele tem um potencial de ser um líder de juniores, de adolescentes. Glória a Deus. Então, queridos, o que deve dar propósito para a liderança de todos nós é a visão que está no coração de Deus para a tua vida. Amém? Então você já anota aí a primeira pergunta. Eu já vou começar confrontando você hoje no Espírito. Anota assim, qual é a visão que Deus tem no seu coração para mim? Porque Deus não te chamou para vir para a igreja para ficar sentado numa cadeira esperando Jesus voltar, esperando o arrebatamento. Ele te chamou para colaborar no reino. Ele te chamou com a mesma bênção lá de Abraão. Lembra o que ele disse para Abraão? Sê tu uma bênção. Aleluia. Então qual é a visão que está no coração de Deus para a tua vida? Vocês perceberam o jeito que eu me apresentei? O que eu falei que eu sou no reino? Quando eu me apresentei, vamos ver quem prestou atenção. Quando eu me apresentei aqui, eu falei, eu sou fulano de tal, eu faço tal coisa. O que eu me apresentei? Como eu me apresentei? Ensinar. E vocês percebem que desde o primeiro dia que nós nos conhecemos, eu estou falando isso, sim ou não? Sim. Inclusive, não sei se vocês já observaram, mas todas as vezes que eu me assino ou coloco o meu nome, eu nem boto pastor, eu boto o quê? Professor. Porque eu sou mais professor do que pastor no reino. Eu não sou um pastor que ensina, eu sou um professor que pastoreia. Agora, eu não descobri isso do dia para a noite, meu irmão. São 25 anos de caminhada no Senhor, onde eu entendi que o chamado de Deus para a minha vida é fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês, e já fiz com centenas, dezenas de alunos em vários lugares aí do Brasil, não só aqui no Paraná, né? Então o meu ministério é de ensino da palavra, preparação de materiais que no fundo são ferramentas, equipar os santos para a obra do ministério. Amém? E você deve buscar, Patrícia, isso em Deus. Deus tem para cada um de vocês um propósito específico no reino, através desta igreja onde Ele plantou, onde Ele estabeleceu vocês. Amém? E não é o pastor Mira e a pastora Simone quem vai te dizer o que você é, o que você foi chamado para fazer. Eles vão te direcionar, te orientar, mas quem vai descobrir isso no Senhor é você. Amém? Então nós não podemos ser que nem o bando de patos, né? Ei galera, para onde estamos indo? Ó o líder. Sei lá, a gente está seguindo você. Né? Nós não podemos ser que nem os patinhos aí, tá bom? O que é isso aqui? Eu quero que vocês prestem muita atenção nas figuras dos slides, porque cada uma traz um enigma por trás. Tá? Por trás de cada figura há um princípio. Então o que nós estamos vendo nessa figura aqui? Essa liderança, ela está ajustada, ela tá bem? O pato líder ali está correto, sim ou não? Não. Ele sabe para onde está indo? Não. Então essa liderança, ela não está em crise? Então está aí a crise de liderança. Quando acontece crise de liderança, primeira coisa, o primeiro sintoma, né, é perda de direção. Então não se sabe mais para onde se está indo. E isso é um fator que abre a porta dos fundos de uma igreja. Bom, Jesus revelou a vontade dele de salvar todos os homens, né? Está lá Mateus 28, 18, 19 e 20. Vamos ler juntos aqui? Vamos lá? Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Amém? Agora, não basta alguém ouvir o Evangelho, alguém participar de uma igreja, mas tem que se tornar discípulo de Jesus. Aí você olha para a minha cara e pensa assim, mas espera aí, professor, mas todo mundo que está na igreja não é discípulo? Não necessariamente. Assim como no tempo de Jesus tinha um montão de gente que andava com ele, né? Mas tinha aqueles que eram discípulos e aqueles que eram seguidores. Qual a diferença entre o seguidor e o discípulo, né? É que quando o caldo engrossa, o discípulo permanece, o seguidor vaza, né? Então, é muito importante, pessoal, o processo de discipulado. Quem sabe um dia, né, já vou começar a vender meu peixe aqui, né? Quem sabe um dia eu não venho dar um curso de discipulado, vamos ver, né? Mas, veja o que acontece, nós temos milhares de pessoas sendo salvas todos os dias ao redor do mundo, né? Pelo trabalho daqueles que é um outro dos 5 ofícios ministeriais, que é o evangelista. Mas boa parte desse fruto se perde. Por que se perde? Crise de liderança, falta de discipulado. E eu coloquei uma frase aqui do Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo alemão lá da Segunda Guerra Mundial, que eu gosto muito. Inclusive, qualquer livro desse cara aqui é bom, tá? Tem um livro dele sobre discipulado que é espetacular. E o Bonhoeffer, que é um teólogo alemão, né, ele morreu enforcado num campo de concentração porque ele não quis negar a sua fé no regime nazista, né? E o Bonhoeffer dizia assim, o discipulado é comprometimento com Cristo. Por existir Cristo, tem que haver discipulado. Amém? Ou seja, onde está Cristo, haverá discipulado, né? Então, às vezes a gente vê algumas expressões por aí. Vou dar um exemplo. Deus está nesse lugar. Amém. Se está mesmo, tem que haver discipulado. A mão de Deus, essa é famosa, né? Está onde? Aqui. Está? Amém. Se está, tem que haver discipulado. Mas se não há, alguma coisa está incompleta. O que é discipulado? Discípulo ao lado. É um mentor com quem você caminha. E esse mentor caminha com Cristo. E te ensina a caminhar com Ele. Amém? Tudo bem até aqui? Perguntas? Tranquilo? Vamos lá. Bom, líderes atuais são pessoas comprometidas com Deus. E Deus trabalha com propósito definido. Tá? Veja que Jesus, ele reproduziu o seu caráter. Jesus é Deus na pessoa do Filho, né? Durante aqueles 3 anos ali de ministério, né? 3 anos e meio ali de ministério, ele reproduziu o seu caráter, o seu discipulado. Amém? Nos apóstolos. E depois ele os enviou para quê? Né? Para que eles reproduzissem isso. Então a visão divina deveria ser transmitida de geração em geração. Diga assim comigo: Deus é geracional. Até anote isso. Deus é geracional. Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? Então a igreja é geracional, né? Essa visão então de redenção, ela não ficou só para o tempo de Jesus e dos apóstolos, não.
ela foi implantada no espírito, no coração, na mente dos primeiros apóstolos, e eles, por sua vez, foram implantando, e de geração em geração, em geração em geração, isso foi chegando até os nossos dias. Ok, pessoal? Bom, quem crê que Deus o chamou para desenvolver uma liderança? Ai, ai, ai. Vamos lá. Aí, irmão, gostei. Tem que manifestar. Vou dar uma chance de novo. Quem crê que Deus o chamou para desenvolver uma liderança? Amém. Claro que chamou, senão você não estava aqui, filho. Amém? Glória a Deus. Isso não quer dizer que vai ser já agora, do dia para a noite. Terminou a primeira aula, eu já saio ali na esquina, líder. Não, peraí. Devagar. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que toda a liderança começa primeiro com um chamado, Maurício. E nós queremos que a nossa liderança seja passageira ou perdure? Que ela perdure por muitas gerações. Então qual é o segredo para uma liderança perdurar? Ali, é seguir o modelo de Jesus. Então quando o apóstolo Paulo fala ali, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está falando, irmã Eva, justamente disso, de seguirmos o modelo de Jesus, reproduzirmos a liderança de Jesus, para que a nossa liderança, que no fundo é a de Jesus, ela continue perdurando para as próximas gerações. Amém? O que Deus quer, pessoal? Ele quer usar a gente para despertar o espírito dos demais líderes que estão entre nós. Então existe muita gente boa entre nós, pastor Miro, que é um líder em estado latente, é um líder potencial, mas que precisa ser despertado. Eu acho até que é por isso que o pastor trouxe esse curso aqui para a igreja, não sei, suspeito que seja isso, Agora, esse despertar é para que o líder se torne eficiente, comprometido, não só em ganhar, mas em discipular pessoas, para que o mundo se volte para o nosso Deus. Por quê? Porque as crises, sobretudo nesse tempo que estamos vivendo, as crises que a nossa geração enfrenta, só Deus tem a solução. Amém? Eu quero que vocês leiam essa frase aqui, que esses dias essa frase é nova, esses dias foi colocada no nosso grupo dos guardiões lá e me impactou, resolvi botar para vocês. Vamos ler juntos? Deus escolheu a maneira pela qual a sua igreja se perpetuaria e chamou de discipulado. Amém? Então, está aí o conceito, O que é discipulado? É a maneira pela qual a igreja se perpetua. Amém? Então vamos para o primeiro eixo, liderança, conceitos e reflexões. Esse velhinho da foto não é Papai Noel, mas é o Andrew Carnegie, que é um industrial americano que viveu de 1835 a 1919, Para vocês terem uma ideia, esse homem na sua época, junto com o Napoleão Hill, eles eram os homens mais ricos do mundo na sua geração, Oi? Alguém conhece o Napoleão Hill? Não? O meu filho Esdras que lê muitos livros desses caras aí. Oi? Quem conhece? O Hill? Então tá bom. Só faltou o Napoleão, Então olha a frase do Andrew Carnegie. Vamos juntos. Ninguém será grande líder se quiser fazer tudo sozinho ou ter todos os louros por o ter feito. Amém? Então ninguém, Não, depois nós vamos ver estilos de liderança, na liderança autocrática. Nós vamos ver esse negócio de querer fazer tudo sozinho, O líder não é o homem banda ou a mulher banda, já viu? Às vezes nas cidades grandes aí tem, fazendo
show no meio da rua ali, né? O cara toca sanfona, toca pandeiro, toca gaita, toca bumbo, toca tudo ao mesmo tempo, um monte de instrumento, né? Então, esse conceito aí não é bom para a liderança, tá bom? O primeiro tópico desse eixo fala de conceitos, bases bíblicas e estilos de liderança cristã. Bom, professor, por onde é que nós vamos começar? Uai, nós vamos começar pelo começo, é óbvio, né? Então, primeira coisa que nós temos que entender é o que é um líder. E onde nós vamos achar o que é um líder, pastor Miro? No dicionário, é claro. Então, se for lá no dicionário, meu irmão, está escrito assim, que líder é o chefe, o condutor, o tipo representativo de uma sociedade, o representante de um grupo. Claro que tem coisas nesse conceito do dicionário, que é um conceito universal, né? Que é meio estranho de se aplicar para a igreja. Por exemplo, essa história de chefe. Inclusive, já há muitos anos atrás que se diz que quem tem chefe é índio, né? Mas tudo bem. Mas enfim, vocês perceberam aqui que líder é alguém de destaque. Que líder, como a figurinha aqui, ó. Aonde está o líder ali? Na ponta da lança, né? Então é alguém que se coloca à frente. E quando você está à frente dos demais, isso vai atrair tanto coisa boa, olhares, esperanças, elogios, como também coisas que às vezes para nós não é muito boa, mas são necessárias, como críticas, né? Desejos do grupo. E esse grupo, seja quem for, seja grupo de igreja, qualquer tipo de grupo, né? Qual é a expectativa de um grupo que tem um líder? Bom, a expectativa é que o líder ajude a gente, Asaf, a seguir. Ajude a gente a trilhar o caminho. Como é que ele vai fazer isso? Orientando, sugerindo e trabalhando conosco. Amém? Então, cuidado com isso, né? Ah, eu sou líder, mas eu não estou à frente. E às vezes tem gente que espiritualiza isso. Não, é que eu sou o menor dos menores. Peraí, meu irmão, você é líder, você está na frente do negócio aí, velho, né? E é tanto para as coisas boas como para as carnes de pescoço, meu irmão. Amém? Agora, quando a gente entende mal o conceito de líder, e claro, o que você entende mal se aplica mal, né? Aí começa a dar os rolos, Maurílio. Aí começa a dar os rolos. E os rolos em liderança, irmãos, normalmente a causa é duas visões distorcidas. Que visões são essas? Ou se entende que o líder é alguém que vai fazer tudo sozinho, e aí o grupo fica todo olhando, né? Ou se entende que o líder é o cara que só manda. Essas duas visões, viu, pessoal, são distorcidas. Vai dar problema na tua liderança se você entrar por qualquer um desses dois caminhos aqui. Claro que tem momentos na liderança que tem coisas que só a gente como líder pode fazer. Amém? Por exemplo, tem áreas administrativas, por exemplo, na igreja, que eu, como pastor lá da minha congregação, e sou o presidente daquele ministério, só eu posso resolver aquilo ali, né? Agora, tem ocasiões que é necessário e bom, viu, Mel? Que se dê ordens, que se delegue atividades, tarefas, né? Então, o bom líder, pessoal, sempre vai agir de forma equilibrada. Isso eu falo muito para os meus alunos. Tudo que é demais faz mal. Tudo que é demais faz mal. Então, o reino não é um reino de extremos. O reino é um reino de
pesos e contrapesos. O reino é um reino de equilíbrio. Então, como é que eu quero trazer, meu irmão, um reino de equilíbrio se eu vivo uma liderança desequilibrada, né? Não tem como, né? Claro que todos nós temos os nossos problemas, ou é só eu? Acho que é só eu, ficado tudo quieto. Acho que é só eu que sou meio neuróticozinho assim, tá, né? Todos nós temos as nossas neuras, irmãos, né? Só que nós lidamos com isso. Amém? Nós lidamos com isso e buscamos um ponto de equilíbrio. Então, escreve aí na sua anotação, ó, equilíbrio, palavra-chave para a liderança. Amém? Qual é a palavrinha-chave? Aí tem várias, né, Maurílio? Mas a equilíbrio é fundamental. Glória a Deus. Muito bem. Então esse equilíbrio que eu estou falando, ó, ele vai ser possível quando se perceber a diferença entre chefiar e liderar. Então vocês vão vendo que devagarinho, pastora Simone, a coisa vai pegando, né? O que é chefiar? É atingir objetivos através de recursos materiais. O que é um chefe? É alguém que foi estabelecido à frente de um grupo formalmente. A chefia se estabelece por um ato formal, um ato burocrático. É alguém superior a ele, né? Por exemplo, quando eu era pastor de uma denominação aqui em Paranaguá, né? Eu fui empossado na igreja lá em Beverly Hills, que foi o primeiro lugar que eu pastoreei aqui. Para quem não sabe, é Beira Rio, tá, pessoal? É que depois que eu cheguei lá ficou chique e tal, aí mudou o nome, até o nome do bairro. Glória a Deus. Então, quando eu fui pastorear Beverly Hills, eu fui empossado pelo pastor da igreja sede, que era o meu superior direto, né? Porque a gente era congregação. Ele foi empossado por um líder regional, que foi empossado por um líder estadual, que foi empossado por um líder nacional e blá, 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 né? Pastor Miro já foi de denominação, sabe como é que a banda toca. Então, o que é isso? É a chefia, né? É um ato burocrático. O cara que é superior vem, coloca um cara ali para comandar o negócio na frente de todo mundo e pronto, acabou, né? O chefe poderá fazer com que os seus subordinados trabalhem para alcançar os objetivos usando de autoridade hierárquica. Então, você viu a figurinha ali, né? Aquilo ali é chefe. Chefe se contenta com tarefas. Ele tem subordinados. Então não interessa se o cara está bem, está mal, está com problema no casamento, na família, em casa, no trabalho, está doente, está saudável. Para o chefe não interessa isso. Ele dá uma tarefa, ele quer que a tarefa seja cumprida. Pronto, acabou. Se esse fulano vai cumprir a tarefa se arrastando ou correndo, para ele pouco importa, desde que a tarefa seja cumprida. Aí você está me olhando com uma cara, porque você está pensando assim, nossa, mas tem isso em igreja? Tem. Deixa eu escandalizar um pouco mais você. Posso escandalizar um pouco mais você? Eu já fui assim. Eu já fui assim. Só faltava o cocar. Eu já fui assim, né? Quando eu era imaturo, inexperiente, né? Há muito tempo, numa galáxia distante, lembra Star Wars? Eu já fui assim, amém? Então hoje, se eu sou Luke Skywalker, saiba que eu já fui Darth Vader. Eu já fui, né? Tá? Então assim, eu já fui assim, Maurílio, de chegar e dizer assim pro pessoal assim, faça tal coisa, né? Como é que eu vou fazer? Não me interessa, faça, né? Mas por que eu tenho que fazer? Porque eu estou mandando.
Vocês estão me olhando com uma cara que vocês não me imaginam assim, né? Seu líder era assim com você? Oi? Seu líder era assim com você? Um pouquinho pior. Depois nós vamos falar disso. Duplica o outro. Mas tem como sair desse padrão. Eu saí. Entende? Só que assim, os primeiros, vamos lá, os primeiros 5 anos, tá, do meu ministério, eu fui assim. Então eu era um líder, não, era um chefe, né? Eu era um chefe rigoroso e detestável. Mas eu amadureci. Tá bom? Bom, e a liderança? A figura diz tudo, né? O que é liderar? É levar pessoas a agir com esforço e dedicação para atingir os objetivos. Agora, veja as diferenças. Líder nem sempre tem um cargo formal. Tem pessoa na igreja, não é assim? Que ele não é separado, consagrado, ungido a nada. Ele é um irmão da igreja ali. Mas ele tem uma influência, ele tem uma presença. Ele tem uma liderança, né? E ele consegue, né? O líder que é esperto, ele detecta esse tipo de gente na igreja e puxa para o lado dele, né? Então, tem aqueles que são líderes formais, né? Hoje eu sou um líder, né? Formal. Normalmente esses evoluem de chefe para líder, né? Um dia já foram idiotas, como eu era, né? E aí se converteram, se endireitaram, né? Se acordaram e viraram líderes, né? E são bons líderes, glória a Deus. Não me julgo um mau líder, tá? Mas assim, agora tem gente que não tem, vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa palavra, né? Mas vou falar cargo nenhum na igreja, irmã Eva. Mas tem influência. Amém? E o líder, então esse cara é líder. E o líder vai levar o pessoal a atingir os mesmos objetivos do chefe, até maiores que o chefe. Por quê? Porque ele vai conseguir que o pessoal faça com eficiência, com eficácia, porque a equipe está motivada, porque a equipe está unida. Então o que o líder consegue que o chefe não consegue? Ele consegue entusiasmar as pessoas. Ele consegue interessar a equipe, pessoal, para que as tarefas sejam cumpridas, né? E haja cooperação. Sem cooperação o trabalho não acontece. Amém? Então, se o chefe tem subordinados, ali ó, o líder tem o quê? Seguidores. Diga comigo, o líder tem seguidores. Glória a Deus. Quem é líder aqui? Diga eu. Muito bem. Isso aí. Então nem todo chefe é necessariamente um líder. Claro que chefiar faz parte da liderança. Agora tem chefe que é só chefe. Nem todo chefe será um líder, mas todo líder vai ter, né, determinado momento, pode ser que não seja naquele instante, mas daqui a pouco ele vai ser oficializado e reconhecido pela influência que tem. Amém? Beleza. Bom, aí vem os tais especialistas. O que tem de especialista hoje em dia não está no gibi, né, pessoal? E os especialistas em liderança, eles defendem que liderança, né, alguns defendem, né, que liderança é inerente à pessoa. Quer dizer, o cara já nasce líder. Tem gente que acredita nisso. Aí tem outros que dizem não, né? Todo mundo tem o potencial de ser um líder, é só desenvolver, né? Então o que nós vamos entender? Nós vamos entender o seguinte, que tem indivíduos com dom para a liderança, mas que precisam ser trabalhados. E não é todo indivíduo. Amém? Não é todo indivíduo, né? Aqueles que têm uma influência, né? Que liderança é isso, é influência.
né? Então, eles precisam ser trabalhados. Um dos propósitos desse curso é trabalhar isso na sua vida. Amém? Glória a Deus. Bom, agora, conhecer técnica de chefia, as personalidades, né? Comportamento, isso tudo é necessário para que o líder nato se desenvolva melhor. Por quê? Porque o verdadeiro teste da liderança se chama crise. E é na hora de crise, né, que esses conhecimentos vão ser, sim, importantes. Por quê? Porque o líder é o cara que aponta soluções. Amém? O cara que senta e só fica falando com todo mundo numa roda do problema, né? Problema eu já sei que tem. A gente até pode discutir o problema, mas tem que apontar a solução. Ou pelo menos em que direção nós vamos começar a caminhar para resolver isso. Amém? Então esse sim é o líder. Então é muito importante você fazer cursos como esse. Depois eu vou te dar acesso aí no grupo de Telegram aos materiais. Você está sempre adquirindo materiais, né? Ainda hoje eu vi um livro sobre liderança, meu irmão. Saiu agora, lançamento, pastora Simone, dia 4 de abril, agora saiu, né? Não é esse. Não, é que esse é mais técnico. Ai, ó, tá de arte. Enfim, mas eu sei que vocês foram o meu argumento, né? Que aí eu já falei assim para a pastora, olha aí, ó. Vou ter que comprar esse livro. Mais um! Vou dar o curso de liderança lá aí, ó. Vou usar. Bom, então isso tudo são ferramentas. Você sempre está adquirindo materiais, sempre está se aperfeiçoando. Oi? Tá. Sim. Sim. Ele vai espalhar a sua influência. Claro. Agora, não adianta nada alguém ser líder formado e conhecer técnica e fazer curso aqui com nós e, né, isso e aquilo, se ele não tiver uma personalidade firme. Não é uma personalidade intratável, amém? Né? Você não entra nesse lance aí do Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, né? Não é disso que eu estou falando. Tem gente que confunde personalidade firme. Anota aí, personalidade firme é diferente de personalidade intratável. Né, Lucas? Tem um cara que tu não pode falar nada, tocar nada na personalidade do cara, que ele não deixa ninguém tratar, não. Né? Isso daí, né? Aí, não, é que a minha personalidade é firme. Não, irmão, ela é intratável. É diferente. Né? Depois nós vamos falar o que é uma personalidade firme, né? Convicta. Outra coisa, boa autoestima. Amém? Quando eu cheguei no meu primeiro pastorado em Beverly Hills, era um dos piores bairros da cidade, né? Nenhuma rua asfaltada, tinha casas que eram verdadeiros barracos. Não sei se alguém já morou lá muitos anos atrás, né? Mas era um lugar bem feinho, esquisitinho, alto índice de criminalidade. A minha igreja tinha 10 membros e R$7 no caixa. Não tinha cadeiras, não tinha som, não tinha janela, não tinha muro, não tinha... Bom, tinha as paredes, o piso e o telhado. E uma samambaia assim, pendurada.
Isso tinha. Não tinha casa pastoral, não tinha salário pastoral, né? Aqueles irmãos, quando eu cheguei e ministrei a primeira mensagem, falando de discipulado, de compromisso e etc, etc, né? 10 membros, Patrícia. No próximo culto tinha 2. E eles tinham uma autoestima muito baixa. E vocês dão risada, mas isso aí, né? Eu comecei a trabalhar isso com eles, né? Eu disse assim: nós vamos ser a melhor congregação da denominação. E eles me olharam com uma cara de incrédulos. Aqueles 2. Né? Bom, para encurtar a história, 7 anos depois, né? Nós tínhamos 70 cadeiras novas, 70 discípulos, nós tínhamos 2 ministérios de louvor, nós tínhamos aparelhagem de som toda importada, nós tínhamos a casa pastoral, a igreja me pagava água, luz, telefone, salário, gás, compra e plano de saúde. Meu irmão, você acha que eu custo barato? Daí para eles, aí velho, o negócio cresceu, né? Eu não sou a favor de explorar ninguém, né? Nunca um líder deve explorar ninguém, viu, irmãos? Mas assim, a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. A igreja cresceu, meu irmão. O pastor vai gostar agora. O salário dele tem que crescer também, meu filho. Uai. Entende? E assim, ó. E era a única congregação, Maurílio. E me pagava INPS também. E era a única congregação que pagava todos esses benefícios. E tinha dias, irmãos, tinha meses, Lucas. Tinha meses, tá? Que o faturamento nosso na congregação, ele alcançava praticamente o faturamento da igreja sede, que tinha 300 membros. Porque o meu povo eu ensinei a dizimar e ofertar. Amém? Mas por quê? Porque eu falei, agora aqui não chama mais Beira Rio, é Beverly Hills. E eles começaram a entrar na onda, meu irmão. Né? Meu irmão, tinha um microfone da Xuxa, branco, de plástico. Aquilo era uma coisa do capeta, do mal. Uma caixa, sabe essas caixas amplificadas, aquela Fran? E aí a caixa parecia a caixa de abelha, assim, ó. Eu me lembro que um dia eu fui pegar a caixa para botar para o outro lado do púlpito, assim, eu peguei e veio só o casco na minha mão, que os cupins tinham comido tudo, ficou os alto-falantes, os negócios. Entendeu? Aí no próximo culto eles chegaram, e o discurso era assim: nós somos pobres, nós não temos como ter uma aparelhagem. No próximo culto eles chegaram, eu comecei a pregar, o microfonezinho da Xuxa deu pau, eu não perdi a chance, Patrícia. Joguei no chão, pisei em cima e quebrei na frente deles. Dei 2, 3 coices naquela caixa velha que desmontou. Eles arregalaram um olho desse tamanho. Meu Deus, o pastor está endemoniado. Eu digo, não estou endemoniado não. É que a partir de hoje nós vamos chutar essa pobreza daqui. E estou indo lá no Hamud Shop amanhã, meus irmãos. Vou comprar 3 microfones importados. Não quero nem saber como é que vocês vão pagar, mas nós vamos pagar. E fui. Chegou outro domingo, tava os microfonão velho lá prateado, coisa mais linda, irmão. Até ofuscava os olhos, né? Uma caixona amplificada nova. Eu digo, tá aqui a nota, meus irmãos. Agora nós temos 1 mês para fazer promoção, senão o nome do pastor vai pro pau. O pessoal se mobilizou, meu irmão. Não deu 1 mês, Marina, estava tudo pago. Eu digo, beleza. Aí tinha uns bancos assim de pau. Pense uma coisa do demo. Não, uns troços de pau pregado. As pontas de prego assim, furava o traseiro dos irmãos. Um dia eu estou num culto pregando, desmontou um banco daquele, caiu uns 4, 5 no chão, no meio da mensagem, irmão. Eu falei, beleza. No outro domingo eles chegaram, os bancos estavam tudo empilhados para o lado de fora. Eu disse assim, nós vamos fazer o culto em pé, ou se quiser senta no chão, porque nesses bancos aí meus discípulos não vão sentar mais. Eu vou picar essa porcaria e fazer lenha. E o carroceiro passou e levou embora.
Falei assim, para dar o exemplo, eu vou comprar a primeira cadeira. Comprei uma cadeira goiana, bonita, primeira linha, dessas de plástico, né? Botei assim na frente deles, botei uma caixa de coleta em cima. Falei, ó, primeiro eu estou doando. Vamos lá, falta só 69 cadeiras, que é o que cabe aqui dentro. Aí os irmãos começaram a doar. Você sabe o que aconteceu? Eu falei que eu ia contar bastante causa nesse curso, né? Você sabe o que aconteceu? No outro domingo, é que os irmãos eram simples, eles eram pescadores, né? Uma está comigo até hoje, a minha moedinha número 1 lá, minha intercessora. Mas assim, sabe o que aconteceu? Os irmãos começaram a ajudar. No outro domingo, aliás, na outra semana eu tinha escola teológica lá. Pense, os alunos tudo sentados no chão. Falei, não senta mais nesse demônio desses pau aí. Na outra semana eu estava dando aula na escola teológica. Chegou a hora do cafezinho que nós vamos tomar daqui a pouquinho, né? E parou um carro na frente da igreja. Era a irmã Inamar. Eu posso dizer o nome que ela não mora mais aqui. Irmã Inamar era esposa do pastor Ronaldo, que na época era o gerente do Banestado. E ela desceu, disse assim, professor, posso falar com o senhor um pouco ali no canto? Eu digo, tá, pode, tal. A gente era amigo assim, né? E aí chegou assim, ela disse assim, pegou assim, enfiou um negócio, eu usava um jaleco branco naquela época de professor mesmo, enfiou um negócio no bolso do meu jaleco e disse assim, não me pergunte por quê. E virou as costas e foi embora. Irmão, eu devo confessar, esse negócio de não me pergunte por quê, Deus mandou, o pastor gosta dessas coisas. E eu nem pensei no mistério, senão não dava mais nem aula, né? Terminei a aula, aí dando aula e tal, esqueci. Terminei a aula, entrou para dentro de casa e tal, fui tirar o jaleco, botei a mão assim, senti o não me pergunte por quê no bolso. Aí apalpei assim, eu vi que era um negócio meio gordo, eu digo, já fiquei arrepiado. Irmãos, quando eu abri aquele envelope, meu irmão, não parava mais de sair dinheiro de dentro daquele negócio. Eu disse, meu Deus, e Namá ficou doido, o que é isso aqui? Aí liguei para ela, ela disse assim, não, professor, é que eu ganhei uma herança da minha mãe. E eu tirei o dízimo, e Deus falou que era para dar aí na sua igreja, porque o senhor precisa comprar 69 cadeiras novas para a igreja. Aleluia, irmão. Mesmo no outro dia liguei para o irmão que tinha um caminhãozinho e falei, meu filho, nós vamos a Curitiba e eu vou pagar toda a despesa, vamos até almoçar um churrasco, aleluia, para honrar a fé, né? Subimos lá na fábrica, pastor Miro, pinchamos 69 cadeiras novinha. Como é que o senhor vai pagar? Até encher a boca, à vista, né? Deu para pagar o pedágio, pagar o dízimo do irmão, comer o churras, pagar todas as cadeiras à vista, meu irmão. Ainda sobrou vai fazer uns negocinhos na igreja. Amém? Você pode dar glória a Deus? Entende? Então o que acontece? A gente precisa ter boa autoestima. Não importa a dificuldade que você vive, importa o Deus que você tem. Amém? E maturidade emocional, né? Um bom líder une essas duas tendências. Então, por um lado, tem essa liderança intrínseca e por outro, o conhecimento geral daquilo que diz respeito a liderar o grupo. Amém? Então, agora, nós vamos falar sobre liderança. O que é liderança? Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando mentalidades positivamente, né? E comportamentos. Uma mentalidade transformada será um comportamento transformado. Amém? Por que eu usei essa ideia de arte? Porque é realmente disso que se trata.
O que é uma arte? Uma arte é uma aptidão que você, com o tempo, vai aperfeiçoando, né? E que depende de habilidade. E a liderança é assim. É uma habilidade que se aperfeiçoa com o tempo para influenciar positivamente pessoas, né? Então, quando nós falamos de liderança, pessoal, nós estamos falando da função do líder. E quando um grupo permite que um dos seus membros exerça suas aptidões para comandar, percebendo que alguém de dentro é o mais indicado para a situação, percebe-se que não há líder, mas sim liderança. O que eu estou dizendo? Que a liderança, ela nasce antes do líder propriamente dito. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa está ali, né, não é formalmente reconhecido pelo grupo, né, mas exerce uma influência, uma aptidão, né, e aí então com o tempo ele será legitimado. Então veja que liderança não é algo que se toma à força, que se exige, mas sim que o grupo vai te entregar. Amém? Eu pastoreei em Beverly Hills 7 anos, dos 7, os primeiros aí 5, mais ou menos, né? Eu era um líder, um chefe, né? Os últimos 2, eu sofri uma metamorfose para líder. E quando eu fui me desligar da denominação, né? Aqueles que eu havia discipulado, ganhado e discipulado, eu disse, olha, eu não vou mais estar na denominação, né? Eu vou fazer uma vez por semana, eu vou ter uma reunião lá na minha casa, uma célula, né? O que você acha que aconteceu? Tá, pastor, nós não vamos ficar aqui, porque quem que vai ficar aqui no seu lugar? Eu digo, eu não sei quem que a denominação vai enviar para cá, né? Não, mas o senhor é o nosso líder. Eu falei, bom, vocês são livres, né? Claro que há pessoas que ficaram, né? Mas boa parte do grupo decidiu continuar conosco. Então, é algo que me foi entregue pelo grupo. Então quando a gente fala de liderança, pessoal, a gente fala de processo cooperativo. O que é uma liderança? É um processo cooperativo onde o líder e os liderados vão interagir para alcançar certos objetivos. Amém? Os meus liderados, quando nós começamos a comunidade, Pastor Miro, para vocês terem uma ideia do nível de entusiasmo que eles estavam, né? Eu levantei uma oferta especial dentro daquilo que cada um podia e queria, né, contribuir, né? Lembre-se, eu estou falando de uma igreja de pessoas simples, né? Até hoje a minha igreja, os irmãos, não tem nenhum empresário, ninguém assim lá, né? Por enquanto, né? Porque eu profetizo que eles tudo vão enricar, né? A gente tem que profetizar a prosperidade na vida dos fiéis, né? Do dizimista, do ofertante, né? E profetizar a fidelidade na vida do que ainda não é dizimista e ofertante, né? E ensiná-los com o exemplo. Como é que eu ensino alguém a ofertar? Ofertando. Mas depois nós vamos falar mais desse assunto no decorrer do curso. Então o que acontece? Numa noite, né, nós precisávamos começar a comunidade, né? Numa noite, irmão Maurílio, nós levantamos 7 mil reais em dinheiro de oferta. Num culto. Porque eles estavam motivados. Amém? Aí pense,
Fui eu lá na loja de instrumentos e aparelhos de som, né? Escolhi tudo que a gente precisava. Como é que o senhor vai pagar? À vista. Glória a Deus. Um dia eu vou contar esse testemunho para vocês. Quando nós começamos a restauração, na mesma noite, no mesmo dia, na verdade, né? No mesmo dia, Deus nos deu o prédio, todas as cadeiras e toda a aparelhagem de som, sem dívidas. Amém? Mas isso outro dia eu conto. Então o que acontece? Eles estavam motivados, né? E eu os estava influenciando, como de fato influencio até hoje. Então, liderança é uma questão de influência. E essa influência se exerce comunicando-se, para que os esforços sejam corretamente canalizados. Não adianta você ser uma igreja muito esforçada se cada um vai para um lado, porque os esforços não se concentram. Amém? E outra coisa, outra palavrinha-chave, viu, queridos, em liderança: comunicação. Né? Comunicação. Até o mundo sabe disso. Tanto é que Chacrinha, o velho guerreiro, já dizia, lembra disso? Quem não se comunica se trumbica. Os mais antigos aqui lembram disso. Né? Então liderança é uma questão de comunicação. Todo mundo sabe, o mundo... a igreja deveria saber já muito bem disso. Então um líder precisa ser alguém que se comunica com os demais. Amém? 3 tipos de pessoas no mundo. Quais são elas? Quem não sabe o que acontece, quem observa o que acontece e quem faz as coisas acontecerem. Pergunta: que tipo você é? Eita, mistério, assim que eu gosto. Amém? Porque tem gente, você não conhece gente assim, que não sabe nada, meu irmão. O cara vive no mundo da lua, né? Você chegar e perguntar até o nome dele, ele meio que pensa para te responder. Né? Claro que só tem gente assim na minha igreja. Em outros lugares não tem. Né? E tem o pessoal que só observa. Né? Só observa. Mas tem o pessoal que nem vocês, amém? Que faz as coisas acontecerem. Então os verdadeiros líderes são esses. É quem faz acontecer, né? No Senhor, é claro. Aqueles com a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Então é muito importante que essa capacidade se desenvolva. E como que se desenvolve essa capacidade de fazer as coisas acontecerem? Treinamento. É isso que nós estamos começando aqui nessa noite. O que o pastor Miriam e a pastora Simone estão trazendo para vocês? E glória a Deus pela vida deles, viu, irmãos? Porque o que tem de pastor aí, de líder de ministério, de igreja por aí, que não está nem aí para isso, não está no gibi, né? Mas eles se preocuparam com isso, em trazer uma reciclagem. A gente sempre está se reciclando em liderança, né? Por quê? Porque quanto melhores os nossos conhecimentos, mais nós vamos desempenhar bem as nossas funções, as nossas atribuições, mais nós vamos perceber as complexidades, as dificuldades daqueles que estão à nossa volta. E de nós mesmos, viu? Primeira complexidade que você tem que perceber é a sua. Amém? E aí depois, quando você se discerne, você consegue discernir os outros. Então, liderança eficiente é liderança responsável. O que isso implica? Formular objetivos, determinar o que deve ser feito para se alcançar os objetivos. Às vezes a gente fica assim meio chateadão porque o líder colocou uma meta, né? Deu um prazo. E tem gente que fica meio aborrecido com isso, mas eu quero lhe dizer, irmão, isso faz parte de ser um bom líder. Bons líderes fixam metas, prazos e trabalham lado a lado com os seus liderados para que isso seja alcançado. Amém? Ninguém quer andar com quem não sabe quem é, não sabe para onde vai e não sabe o que está fazendo. Ou você quer andar com alguém assim? Eu não quero. Então liderança é essa atividade de influenciar pessoas
na consecução de um objetivo que se deseja alcançar. Então, olha só, o que essa imagem diz para você? Né? Aonde falta a peça, aonde está incompleto, é porque ali tem o quê? Uma crise. E olha ali, essa mão é de quem? Do líder. Quem aqui é líder? Então diga assim, essa mão é minha. Meu irmão, tirei foto da sua mão, botei no slide, aleluia. Aí a sua mão ali botando a pecinha que falta para resolver a crise. Qual é o nome da pecinha, meu filho? Solução. Amém? Então com quem que os irmãos aqui na unção ágape vão conversar quando for necessário solucionar uma crise? Não aponta para o pastor Mido, não, Marina, você está de arte, diga assim, comigo, com você, meu irmão. Claro que na batuta do pastor, que vai te orientar, óbvio, né? Amém? É que nesse, meu irmão, um dia eu vou dar curso de batalha espiritual aqui, vocês vão ver com quantos paus faz uma canoa. Né? É que nesse negócio de batalha espiritual, entendeu, meu irmão? Né? Ai, pastor Alessandro, tem um demônio aqui. Eu digo expulso, eu não marquei encontro com demônio nenhum. Já ensinei. A minha igreja lá, meu irmão, meu ministério é de ensino. A minha igreja está comigo há 25 anos. É tudo macaco velho lá. Aí, um demônio aqui. Eu digo, expulso o demônio, ué. Quantos cursos você já fez de guerra espiritual e isso e aquilo? Né? Então, aí a gente traz a solução. E solução não quer dizer você fazer tudo sozinho. Às vezes as pessoas precisam, gentilmente, tá? Serem um pouquinho empurradas. Gentilmente. Cada um sabe a medida do empurrão, né? Pastor Mido aqui sabe a medida de vocês. Os meus lá, como eu disse, eu já sei. Né? Agora, ali ei, como nós temos agido em nossas funções de líderes? O que nos falta, pessoal? As pessoas do nosso grupo e da nossa igreja, da sua célula, elas confiam em você? Se elas tiverem que contar um problema e o pastor, a pastora não estiverem disponíveis, essa pessoa vai confiar em você? Essa pessoa tem certeza da tua influência, que a tua influência é boa para a vida dela? São perguntas. Né? Agora, o que nós temos que estar certos? Que a nossa liderança não é no fundo uma tentativa de alimentar o nosso ego. Amém? Eu já vi muita gente assim. Né? Ele só quis ser líder para dizer que era líder. Para se sentir importante. Como é que chama isso? Ego. Uma tentativa de ocultar dos demais as áreas em que precisamos ser ajudados. Meu irmão, lá na minha igreja eu levanto a mão e peço oração para os irmãos, porque eu digo para eles que de todos eles o que mais precisa de ajuda sou eu. E é verdade. Então não devemos ocultar, viu? Não confunda líder com super-homem. Né? Até mesmo que o super-homem só existe nos quadrinhos e nos filmes. O líder é aquele que tem muitas áreas que precisa de ajuda. E ele vai ser ajudado, né, muitas vezes, com e pelos liderados também. Então tem muitas perguntas que podem e devem ser feitas, né? Por quê? Porque liderança, pastora Simone, é um negócio que a gente sempre tem que estar se autoanalisando. Amém? Quando foi que você fez sua última autoanálise? Que você sentou num canto com o Espírito Santo e a sua Bíblia na mão. E perguntou, Senhor, como é que
está a avaliação aí? O que eu tenho que mudar? O que está bom? O que eu tenho que melhorar? Vou te dar uma dica. A minha eu faço todo mês. Sabe quando? Tem uma data especial que todo mês você pode e deve fazer a sua. Que data é essa? Vamos ver. Aí, quem falou? Aí, é Lucas, né? Te mete com ele. Santa Ceia. Então toda a Santa Ceia, meu irmão, você pode e deve fazer essa autoanálise. Amém? Vamos falar de bases bíblicas agora da liderança cristã. Bom, a Bíblia ela tem padrões de líderes e normas para a liderança. Então não é só uma questão de ser líder. Sou líder. Não, é ser líder conforme o padrão da Escritura. Então nós vamos ver em toda a Bíblia Deus contando com homens para cumprir seus propósitos. Amém? Deus não é Deus, sim ou não? Todo-poderoso, amém? Ele não podia fazer tudo nascer pronto, aparecer pronto. Já pensou que maravilha, nós não precisássemos criar filho. Os filhos aparecessem assim, de trás de uma moita, prontos. Né? Imagine, que maravilha, né? As coisas acontecessem automaticamente na igreja, né? Mas não. Deus conta conosco para cumprir os seus propósitos. Conta com você, sim ou não? Uma oração que eu faço, irmãos, desde quando Deus me chamou. Senhor, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Bom, então alguns até falaram em muitos aspectos, alguns líderes da Bíblia, tá? Só que ainda assim a gente pode aprender com eles. Por quê? Porque eles aprenderam com os seus fracassos. Bons líderes aprendem com os seus próprios fracassos. Amém? Uma hora eu vou contar alguns dos meus grandes fracassos aqui e vocês vão ver. Agora, vamos ver alguns líderes bíblicos. Começando, é óbvio, por Moisés, né? O maior destaque na liderança de Moisés é a renúncia. Vamos ler um pouco a Bíblia aí? Abre lá a sua Bíblia, Hebreus 11, 23 ao 27. Hebreus, capítulo 11, (23 ao 27), acharam? Maravilha, então leia bem alto aí. Amém. Então você veja aqui, que Moisés, ele recusa os privilégios da corte de Faraó, prefere ser maltratado com o povo hebreu que era escravo, né? O verso 26 diz que ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era a maior riqueza,
O verso 27 fala que ele finalmente abandonou o Egito. Então tudo isso fala do quê? Renúncia. Ele foi renunciando a direitos e privilégios que, como príncipe do Egito, ele tinha. Agora Moisés não era muito fluxicheire, não, né? Ele tinha várias dificuldades, né? Dificuldade de caráter também, viu? Não pense que os homens e mulheres da Bíblia eram esses super santos que a gente imagina. Eles tinham muitas dificuldades, tá? Mas superaram elas no Senhor, né? Mas uma das dificuldades também era a fala, né? Alguém abre aí em Êxodo 4:10 bem rapidinho para nós, e alguém já deixa aberto aí o capítulo 3, verso 12 também de Êxodo. Êxodo 4:10 vai falar da dificuldade de fala de Moisés. O que diz lá? Pode ler bem alto. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, e nem de homem, e nem de qualquer homem, até não de homem, nem ainda desses que tem falado ao seu servo, porque sou pesado pesado de boca, pesado de língua, aí, não sou homem eloquente, né? Isso aí é por quê? Porque ele tinha dificuldade de falar, de se expressar, tá? Só que o que Deus viu? Viu além das imperfeições e assegurou que estaria com ele. Ei, vou dar uma dica para você não perder tempo com Deus, meu irmão. Não tente colocar os seus defeitos como argumento quando Ele te chamar, porque não vai colar. Eu sei porque eu tentei. Não vai colar. Ele simplesmente vai derrubar todos os teus argumentos, como fez com Moisés. Não tente colocar as suas imperfeições, o que você não sabe, quem você não é, porque Deus não está te chamando preocupado com o que você não é, mas sim com quem você se tornará nele. Amém? Então Deus via além das imperfeições. Olha o que diz o Êxodo 3:12. Leia lá alguém bem alto para nós. 3:12. Deus respondeu: eu estarei com você. Ou seja, tudo que você precisa na liderança é Deus. A gente pensa que precisa de muita coisa, mas na verdade tudo que nós precisamos está no Senhor. Amém, amados? Então no deserto, depois que liberta lá o pessoal do cativeiro egípcio, né? O próprio povo reconhece em Moisés o líder. E aí ele ganha um brinde. Sabe qual é o brinde da liderança? Problema. Né? Meu irmão, ser líder é ser um imã para os problemas dos outros. Mas não se assuste, Deus está com você. Amém? Né? Então, virou um imã dos problemas do pessoal. E isso começou a se tornar insustentável, porque o problema não era ter que lidar com o problema dos outros. O problema era ter que lidar com o problema, né, sem resolver da maneira correta, sem ter a estratégia correta para lidar com isso. E aí Deus usa o Jetro, o sogro dele, né, para dar um conselho. O conselho é o seguinte: cara, tu vai morrer se tu ficar de manhã cedo até o anoitecer ouvindo o rolo desse pessoal aí, um atrás do outro. Né? Até o cara que roubou a galinha do vizinho, tu tem que decidir, né? Então o que eu faço? Separe 70 homens, né? Fiéis, idôneos, né? E faça deles líderes e divida, né? Dê autoridade para eles resolverem essas questões mais simples, essas questões menores, e você só resolve os problemas maiores. Amém? Então o primeiro especialista de liderança da Bíblia foi Jetro, né? Agora, aspectos interessantes aqui
de Moisés, né? Vamos analisar aqui o conselho que o Jetro dá. Abre lá em Êxodo 18. Vamos olhar lá. Êxodo, capítulo 18. Deixa eu ir. Êxodo 18, verso 19. 19. Quem achou, lê bem alto. Êxodo 18, 19. Aí, ó, muito bem. Então, primeira coisa interessante aqui, Moisés ouviu o conselho. Amém? Meu irmão, quando um líder mais experiente chega para você para te dar um conselho, pelo amor de Deus, ouça, meu filho. Amém? Eu sei que tem gente que diz que se conselho fosse bom não dava, vendia. Mas isso é uma falácia lá do mundo, né? Você deve estar atento aos conselhos de pessoas mais experientes, de pessoas que sabem mais. Amém? E às vezes até de pessoas que sabem menos, mas de repente estão vendo na tua liderança uma coisa que você mesmo não viu. Aí é um outro lado da liderança, que é a humildade. Amém? Eu já fui reitor de faculdade teológica, mas eu já parei para ouvir conselho da irmã lá da igreja, né, que não sabe ler nem escrever. Mas ela estava vendo algo que eu não tinha visto. Muito bem. Segundo aspecto, Moisés deveria treinar esses líderes escolhidos. Olha o Êxodo 18, verso 20. Leia aí alguém bem alto, 20. Declare-lhe os estatutos e as leis, fazer-lhe saber os caminhos que deve andar e a obra que deve fazer. Aí, ó, então, meu irmão, liderança também diz respeito a treinamento. Tem gente que só, pastor Miro, separa pessoas para liderança e esquece do cara. Então, líder que você separa, você treina. Terceiro, Moisés deveria ter critérios para escolher esses líderes da equipe. Não era qualquer um, não, né? Quais eram as qualidades pessoais desses homens, né, para exercer autoridade sobre o povo? Eles tinham que ter capacidade, temor de Deus, ser confiáveis e íntegros, pastora. Veja o verso 21, Êxodo 18, 21. Leia bem alto alguém para mim. Amém? Então esses homens, eles precisavam ser homens que amam a verdade, odeiam a corrupção. A minha tradução diz homens capazes, tementes a Deus, que amam a verdade e odeiam a corrupção. Amém? Próximo modelo para nós da Bíblia é Josué, o sucessor de Moisés, né, pessoal? E as novelas da Record, né, meu irmão? Eu não vou pegar foto velha do Josué, tem que ser a mais atual, né? O Josué é mais... Então, alguns aspectos importantes que aprendemos com a liderança de Josué, né? Já vai abrindo aí, Josué capítulo 6, tá? Primeiro é a submissão à vontade de Deus, né? Olha lá. Josué, capítulo 6. Deixa eu ir. Josué 6, versos 1 e 2. Quem achou já pode ler bem alto.
Amém? Então olha ali, ó. Ele aguarda a ordem de Deus para avançar em batalha, né? Depois vai ter toda uma instrução ali, né? Dei a cidade em tuas mãos, mas Deus não manda eles marcharem naquele momento. Deus não manda eles avançarem, né? Segundo, distribuição de tarefas. Agora veja Josué, capítulo 6, verso 4 e o verso 7. Primeiro o verso 4. Muito bem, agora o verso 7. Então veja que ele separou quem carregaria a arca, quem tocaria as trombetas, né, o shofar, e quem estaria armado para a guerra, né? Então distribuiu tarefas, orientações claras ao povo. Meu irmão, tem líder que fica bravo com o povo, mas ele não explica para o povo direito o que ele quer que faça. Aí é complicado, né? Então veja lá versos 8, Josué 6, 8 primeiro. 6, 8. Tá, agora o verso 10. Porém ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos gritar, então gritareis. Amém? Então o povo estava claramente orientado até quando eles deveriam falar, né? Josué tomou iniciativa. Olha o verso 10. Lemos? É o mesmo, né? Nós já lemos. Muito bem. Estava no comando, Josué 6,16. Veja lá o 16. Sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez, as campinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Disse Josué ao povo. Então ele os comandou no grito de guerra, né? Honrou a palavra assumida. Agora o 6:22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher, com tudo quanto tiver, como ninguém se jurar. Você percebe que quem tinha jurado eram os espias, não ele. Mas os espias eram liderados por ele. Então, ele tomou aquilo como um juramento dele. Cuidado também com o que você faz, porque dependendo do que você fala e faz, você pode comprometer o líder maior. Amém? Cuidado com isso, né? Mas eu não sei o que falar e fazer nessa situação. Então consulte o líder que está acima de você. Não faça no teu achismo, senão você pode comprometê-lo, né? Mas aqui no caso eles fizeram, foram bem sucedidos, porque eles juraram e depois Josué tomou aquele juramento e honrou, né? Muito bem. Aí depois eles vão para uma cidadinha chamada Ai, né? E aí o fulano aquele, como é que é o nome do cabra? O Acã, né? O nome ruim, até o nome, né? Parece o nome, né? Como é que você chama? Acã, você já olha meio assim, né? Isso daí não deve ser gente boa, não, né? Então o Acã, né, fez o que não era para fazer, roubou umas barras de prata, uma capa babilônica, escondeu embaixo da tenda. Vocês conhecem a história, porque vocês são tudo leitor de Bíblia, né? E aí o que aconteceu? Aí o pessoal foi lá, né? E Josué olhou e disse: não, isso daí é uma aldeiazinha, uma cidadinha aí de nada, né? Manda aí meia dúzia de soldados e já vai dominar tudo. Afinal de contas, nós dominamos Jericó, né? Que era a maior fortaleza daquela região, né?
Só que o pessoal vai lá, meu irmão, e ai, né? O povinho de Ai bota eles para correr, né? E aí tem todo aquele negócio, vai orar, Deus fala que tem maldição lá, tem pecado escondido no meio do povo, né? E aí tira lá a sorte e cai lá no Acã, enfim, né? Mas o fato é que isso trouxe um juízo de morte, gente morreu por causa daquilo que o Acã fez. Cuidado, que às vezes tem muita coisa acontecendo na igreja que a gente culpa o diabo, mas foi a gente mesmo que fez, tomando uma atitude de desobediência. Então cuidado com isso, né? Lembre-se que o nosso maior problema não é com o diabo, é com nós mesmos. O diabo vem depois. Sujeitai-vos, pois, a Deus, lembra? Ei, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Né? Então, o que acontece? Ali, ó, assumiu o erro do grupo como sendo seu. Josué 7, ali, 6 ao 9. Né? Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então veja que é Josué que rasga as vestes, se prostra, confessa o pecado, ora. Mas não era ele que tinha roubado, escondido, mexido no que não era para mexer, era Acã. Só que Acã fazia parte do povo que ele comandava. Então o que muita gente não entende muitas vezes é isso, né? O pecado pode até ser meu, mas ele vai refletir, dependendo da sua natureza, vai refletir no grupo. Amém? Bom, repreendeu com sensibilidade. Olha o 7,19. Eu não sei se eu teria toda essa sensibilidade, mano. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor. Chamou Acã de meu filho, hein? Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. Então ele repreende o Acã, mas com sensibilidade. Só que depois ele resolve o problema. Verso 24, 25 e 26, né? Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas e a sua tenda e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará a calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece assim até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Você percebe que ele repreende com sensibilidade. Aí você vai dizer: pô, mas depois ele mandou matar o cara. Mas você tem que entender que foi Deus que deu essa ordem, não ele. Então Josué não é um hipócrita, né? Que bateu nas costas do cara e depois mandou apedrejar, né? Você veja que Josué repreendeu com amor, né? Eu acredito que por ele Acã permaneceria no meio do povo, mas quando veio a direção de Deus, aí ele não ficou em dúvida. Amém? Tem muito líder que às vezes peca e erra, porque Deus dá uma direção de corrigir alguém, né? Hoje em dia a gente não apedreja mais. Às vezes dá até vontade, mas a gente não faz, né? Deus não manda mais fazer desse jeito aqui, né? Não manda. Tem gente que acha que manda, mas não manda, né? Hoje é diferente a maneira de Deus corrigir, amém?
Amém? Senão nós estava roubado, inclusive eu, né? Mas assim, o que acontece? Quando Deus deu a direção, Ele foi e fez. Então às vezes tem muito líder que compromete a sua liderança, o seu ministério. Por quê? Porque Deus dá uma direção de corrigir, repreender alguém, mas pela aquela questão da amizade, Maurílio e tal, e pena e tal, ele acaba não fazendo. E aí aquela pessoa, por não ser tratada, vai se tornar um argumento no meio do grupo. E aí o inimigo começa a atacar o grupo inteiro por causa daquele, não da pessoa, mas do argumento que ela carrega em si. Então aprendi uma coisa, irmãos, quando Deus fala, meu filho, pode ser quem for, a gente precisa executar a direção que Deus deu. E Deus dá a direção aonde? Nas Escrituras. Amém? Muito cuidado com esse troço, Deus falou. Hein, Azaf? Tem gente por aí, né? Mas professor, o senhor não crê que Deus falou? Claro que eu creio, não sou louco nem nada. Eu creio que Deus falou. O meu ministério é de ensino profético. Deus fala um monte lá. Só que assim, vou dizer para você, meu irmão, tudo que Deus fala tem que estar alinhado com a Escritura. Amém? Então Deus não é doido nem nada. Falar um negócio hoje, daqui a pouco amanhã ele fala outro, falar uns troços que não tem nada a ver com a Bíblia. Amém? Então quando Deus falou e deu uma direção, a direção será alinhada com as Escrituras. Se não for, não foi Deus que falou. Amém? Uma vez eu estou orando, quem quer ouvir um caos aí? Aleluia. Uma vez eu estou orando lá no altar da igreja, olha só. Era uma reunião de oração nossa, assim, a porta estava aberta. Aí entrou um cara que eu nunca vi na vida, né? O cara chegou e tal, muito reverente, né? Sabe aquele pessoal com aquela reverência? Aí eu estava com o joelho dobrado assim no altar, ele veio e me cutucou assim, Eu já virei as costas assim meio azedão, né? Às vezes eu não sou muito agradável. Eu olhei assim, né? Pô, cara sem noção, né? Vem aqui. Depois não. Né? Eu preciso falar com o irmão. Tá bom. Botei a oração no pause. Fui lá na porta falar com ele. Fui lá na porta já, né? Aí cheguei lá. Cara, não, eu sou fulano de tal, consagrado no ministério tal. Aí puxou um caderno, rapaz. Aquele caderno tinha um monte de nome de igreja e de carimbo com assinatura de pastor. Isso aqui é todos os lugares que eu já passei. Eu estou aqui no bairro, hospedado na casa do fulano de tal. Gente que eu nem sei quem é, né? E tá, meu filho, resuma, né? E aí? Não sei você, mas eu não tenho muita paciência assim para essas coisas, né? Aí resumindo, Lucas, né? Eu não sei o que o irmão vai pensar. Irmão, quando vem com essa história, você já pode saber que é migué. Porque Deus, ele é exato, ele é cirúrgico, ele é objetivo. Deus não deixa dúvida. Eu não sei o que o irmão vai pensar, mas Deus falou a coisa. Eu digo, Digo, Deus falou. Falou. E o que Deus falou? Deus falou que esse domingo eu tenho que pregar na sua igreja. O problema, irmã Eva, é que eu já tinha preparado o sermão para o culto de domingo e Deus já tinha me dado a palavra. Aí eu pensei assim, rapaz, eu acho que Deus está meio com Alzheimer, com alguma coisa assim, não sei. Uma coisa está esquisita, né? Aí eu digo, nossa, é mesmo, Deus falou. Vem cá. Você já ouviu falar de linha cruzada? Me olhou assim. Do que o irmão está falando? Digo, não, bem disso que eu estou falando. Meu irmão, eu não questiono. Pode ser até que Deus tenha lhe falado, só que eu sei o que aconteceu. Foi uma linha cruzada. Não é aqui na minha igreja, porque Deus já me deu a mensagem domingo. Deve ser na igreja do outro lado da quadra aqui. Tinha a igreja do Bola de Neve, do pastor Glauco, mandei o abacaxi lá para ele.
Você não dá a volta na quadra ali, que deve ser ali, irmão. Você errou o endereço. O cara ficou me olhando, eu falei sério, né? E fiquei olhando assim para a cara dele. O cara ficou me olhando assim, tá bom. Amém, irmão. Ore por mim. Eu vou orar mesmo. Você precisa de oração. Deus abençoe. Foi embora, Você acha mesmo que eu vou expor o rebanho que Deus confiou para me cuidar? Quando você é líder de igreja, você cuida de algo que não é seu. Aí você vai expor essas preciosas ovelhas do Senhor Jesus para o primeiro fulano que cai de paraquedas na porta? É ruim, hein? Com essa conversa, Deus falou. E depois fiquei sabendo que ele tinha ido lá. E também não colou o negócio, né? E aí depois, essa pessoa no bairro deu o maior problema. Outro exemplo bíblico aqui, meu irmão, para nós já ir na reta final. Nós vamos até 10:15, tá? Ezequias, ali O rei Ezequias é um exemplo claro de liderança inteligente. Diga comigo, liderança inteligente. A nossa liderança tem que ser inteligente. A nossa igreja tem que ser inteligente, né? 2 Crônicas 32, já deixa a sua Bíblia, do 1 ao 8, né? Olha lá, vamos ver o rei Ezequias. 2 Crônicas 32. Primeira coisa aqui no rei Ezequias. Ele era um cara de visão. 2 Crônicas 32, verso 1. O que está escrito lá? Pode ler. Leia o verso 2. Então, primeira coisa, vendo Ezequias, vendo o quê? Que Senaqueribe vinha com aspecto de guerra. Então ele já enxergou lá na frente como é que o inimigo vinha. Que a conversa não era paz, não, era guerra. Aí o que ele faz? Ele busca conselho. Veja o verso 3. 32, 3. Não, tu leu 2. Decidiu em consulta com os seus oficiais e os seus homens valentes. Tu leu 2 e o 3. Então ali, decidiu em consulta. Amém? Então ele foi consultar, foi buscar conselho. Meu irmão, líder que não quer ouvir conselho de ninguém, já está reprovado. Essa é a verdade. E o que ele faz no verso 6? Distribui tarefa, né? A hora que a crise está chegando, todo mundo tem que trabalhar, meu irmão. Veja o verso 6. 32, 6. Amém. 6 e 7, né? Então, o que ele fez? Distribuiu tarefas e já o item 5 ali, promoveu o otimismo e a percepção da presença de Deus. Maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. Amém? Numa crise, o líder tem que promover o otimismo. Agora, transmitiu confiança ao povo. Verso 8. Com ele. A minha tradução diz: e o povo se animou nas palavras de Ezequias. Ele vem com um braço de carne, porque ele tem um grande exército, mas é homem, né? Mas conosco está o Senhor. Amém? Se você tiver o Senhor na sua liderança, pronto. Então o segredo do sucesso de Ezequias está em 2 Crônicas 31, versos 20 e 21. Agora vamos voltar aqui,
31, o capítulo antes, né? Verso 20 e 21. Olha ali, ó, 2 Crônicas 31, 20 e 21. O que diz lá? Então, buscou a Deus na lei e nos mandamentos de todo o coração. Ele e a sua família, toda a sua casa. Pronto, está aí o segredo do sucesso dele, né? Aí depois nós temos o rei Davi. Eu só vou correr aqui que eu quero terminar esse pedacinho para a próxima aula. Então, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Quais eram os aspectos positivos da liderança de Davi? Facilidade em fazer amigos, né? Líder que arruma bronca com todo mundo, meu irmão, é complicado o cara ser líder, né? Quem é que vai querer ficar perto de um cara desse? Reconhecimento de Deus que o tornara rei. Davi sabia que ele só estava onde estava porque Deus havia feito. Busca constante da vontade e da bênção de Deus. Você percebe que Davi nunca deixa de buscar o Senhor, mesmo quando ele pecou lá com a vizinha lá, com a Betseba, né? Mas mesmo assim, quando ele é confrontado pelo profeta Natã, ele se arrepende e vai buscar a Deus. Expressão de louvor e adoração ao Senhor por tudo que ele era e o que Deus significava para ele, seu povo e sua família. E por último, não podia deixar de ser, né? Por último, porém não menos importante, pelo contrário, o mais importante de todos, né? É o Jesus. Eu peguei da Record, tá? É Jesus, né? Eu achei o Jesus legal, esse aí bem, né? Então, em Jesus, meus irmãos, é o líder perfeito, é o líder excelente. Quais são as inúmeras características de liderança, né? Que nos parecem, não é perecem, tá? Nos parecem ser as principais. Nunca se preocupou em ser ouvido, mas sim em servir. Vamos ler rapidinho ali, Marcos 10, 42 ao 45. Marcos, capítulo 10. Amém? Quem achou aí pode ir lendo. Então veja aí, pessoal, Jesus é o líder servidor, amém? Se você não está afim de servir o seu irmão, não se meta com liderança, porque a liderança no modelo bíblico é serviço, né? Outra coisa, a liderança de Jesus não foi autoritária. Veja que ele possuía toda a autoridade, mas ele exerce a sua autoridade em amor, amém? E o seu estilo de liderança valorizava mais as pessoas do que as coisas. Você vê isso em todo o ministério de Jesus, né? Então é muito mais importante. Olha aqui, ó, o verdadeiro patrimônio da igreja são os irmãos. Amém? Não se enganem por isso aqui. Prédio, som, móveis, cadeira. Isso também é patrimônio, mas é secundário. O patrimônio maior da igreja e o que dá sentido em ser igreja é vocês. Amém? E Jesus nas nossas vidas. Tá?
Então tem muitos outros personagens aí que a gente pode ver muitos exemplos, né? Mas esses que nós vimos são os mais importantes. Amém?